A depressão é um distúrbio afetivo que causa tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência. O acompanhamento médico e o apoio de amigos e familiares são fundamentais para que a pessoa possa superar a doença. A depressão é uma doença que mais incapacita pessoas ao redor do mundo. De acordo com um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência na doença no último ano, com 10,8% da população apresentando distúrbio mental. O Japão está no final do ranking com apenas 2,2% de pessoas doentes nos últimos 12 meses. Mas como diagnosticá-la? A depressão, ela é difícil de ser diagnosticada, parece que é fácil, né? Porque hoje existe uma contradição. Ao mesmo tempo que há uma banalização de dizer que as pessoas estão com depressão, às vezes elas só estão tristes ou estão passando por um período complicado, há também a omissão no diagnóstico de casos, né? Então, às vezes, aquele caso real de depressão, ele não é diagnosticado como depressão. Então, a depressão ela envolve alguns aspectos importantes que devem ser observados pelos profissionais que atendem as pessoas e pela própria família e pela própria pessoa. Os resultados mostram que a depressão atinge uma porção maior da população nos países mais ricos. 14,6% das pessoas já apresentaram a doença, enquanto 11,1% dos moradores dos lugares mais pobres já têm ou já tiveram depressão alguma vez na vida. A família precisa estar atenta aos sinais da doença. Existem fatores genéticos, né? Sabemos de estudos que onde os pais tiveram depressão, filhos podem desencadear um processo depressivo, mas não é só isso, é o contexto. Então, às vezes, uma relação de trabalho que está complicada, às vezes uma questão relacionada mesmo a um processo assim na família. Então, ou uma questão da condição de vida, um desemprego, né? Eu perdi meu emprego. Então, o que eu quero deixar claro é que é um conjunto de fatores também. Não é só uma coisa que vai desencadear isso, né? Mas é o contexto. Para entender melhor a prevalência da doença e as condições da população que ela atinge, a organização fez uma junção de estudos realizados em 18 países para montar um panorama global do problema. Muitas pessoas que têm depressão já tentaram suicídio. Já são mais de 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. Mas o que tem chamado a atenção da Organização Mundial de Saúde é quanto ao número de pessoas doentes que cometem suicídio. Muitas vezes, no início da doença, é impossível que ela seja identificada, mas a família deve ficar atenta a qualquer resquício de autodestruição. Há estudos que comprovam a relação do suicídio com a depressão maior. Então, e é um dos critérios, né? Tanto a tentativa, a ideação suicida e o próprio suicídio. Então, pessoas com depressão podem sim cometer o suicídio. Nos países mais ricos, os jovens apresentam mais chances de desenvolver a depressão. Já entre os de classe média e baixa, o risco aumenta com a idade. Nas nações de alta renda, o principal motivo que desencadeia o problema é a separação do parceiro. Entre os mais pobres, os motivos são divórcio ou viuvez. Independente da faixa de renda, as mulheres são as que mais sofrem com o mal. Elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver a doença do que homens, de acordo com a pesquisa. O problema é como cada um reage a diferentes situações.